Olá, sou Carlos McCord, estou aqui em São José dos Campos, do Vale do Paraíba, no Brasil. Sou amigo de Jesus. Eu entendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Estamos lendo as devocionais do autor E. Stanley Jones, que passou 55 anos na Índia como missionário no século passado. Estamos lendo os pensamentos dele que ele dividiu em um ano inteiro de devocionais para cada dia. Estamos lendo hoje de manhã, semana 2 para quarta-feira. Se você tem uma cópia do e-book ou do livro, você pode encontrar a gente lendo em semana 2, quarta-feira, o título, O Caminho e o Não Caminho. E aí tem versículo Jeremias 17, 5, 8. Eu vou ler esse trecho, Jeremias 17, 5, 8, porque esse trecho deveria nos convencer que realmente existe uma escolha para nós. O caminho, maiúsculo C, ou o não caminho. Devemos crer que o mundo está em toda a sua território desse planeta e também no universo tem um caminho que é correto, que Deus apoia. Deixa eu ler aqui em Jeremias, capítulo 17, versículo 5. Assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade imortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. E não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Fica muito claro que temos que escolher ou o caminho de Deus em Cristo Jesus e apoiado por Deus, ou a gente vai viver no outro caminho que não é o caminho. E ele agora vai falar para nós sobre os pensamentos que ele estava vendo sobre esse assunto. Ele diz assim: devemos passar mais alguns dias com este pensamento. Há o caminho, maiúsculo, e o não caminho, minúsculo, até que ele se torne uma firme convicção, quase tão axiomático quanto 2 mais 2 são 4. Digo quase, porque ele não pode oferecer uma demonstração tão simples como a de 2 mais 2 são 4, mas pode se tornar uma percepção que é corroborada numa escala universal. Primeiro, recorreremos às Escrituras, como a gente já fez, para ver o que elas dizem. E depois nos voltaremos para toda a vida que nos cerca, a vida que a gente vive, para toda a vida, para ver o que ela fala. É verdade que há um caminho que o universo aprovará e outros que ela não aprovará? Quando encontramos essa passagem, recebem como recompensa uma vida correta e de paz. Hebreus 12, 11. Ela significa que uma vida correta traz paz, harmonia, coordenação, ritmo, e que uma vida incorreta traz perturbação, desarmonia, desintegração, discórdia. É assim mesmo, é isso. E isso acontece agora. Quem decreta isso? A natureza da realidade não o decreta? Mais uma vez, lemos, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus
que nem uma raiz de amargura brote e cause perturbação. Hebreus 12, 15. Se você se sente excluído da graça de Deus, se você vive a vida de alguma maneira que não seja o caminho de Deus, a raiz da amargura cresce e se torna uma perturbação para você. Você já experimentou isso? Você vê isso na vida de outras pessoas? Ela brota do seu íntimo. A vida é amargurada em suas fontes. Você tem visto isso em pessoas ou em você? Ao se afastar de Deus, você se afasta de si mesmo. Isso é verdade. Quando, ao se afastar de Deus, você se afasta de si mesmo, você se torna cético e amargo inevitavelmente. Desculpa a pronúncia. Dizem que o conturbado filósofo britânico Bertrand Russell disse: a vida é uma garrafa de vinho muito desagradável. O modo como ele julgava a vida tinha alguma conexão com sua falta de fé em Deus? Quando Deus se afasta, a vida perde o sentido. Você tem visto isso? E a vida realmente se torna uma garrafa de vinho muito desagradável? Vivemos então em um mundo totalmente sem valor? A vida fica amarga? Você tem percebido isso? Há apenas uma resposta: sim. Esse é o mundo no qual a gente vive, a realidade que nos cerca. E a vida como um todo é um longo comentário nesse sentido. Uma vez, ele está falando uma coisa que ele viu. Uma vez eu vi no Novo México, um estado nos Estados Unidos, em uma cabana de barro com telhado ondulado de ferro, rodeada por outras cabanas de barro, com um cão sarnento deitado na frente, uma placa com essas palavras: águas radioativas, estacione suas dores aqui. Aquele entorno que ele estava vendo, aquela placa. Quando você estaciona suas dores em algum lugar que não seja Deus, em entorpecentes, em dinheiro, em lascívia sexual, em si mesmo, elas ficam estacionadas ou voltam multiplicadas para você. O mal é a grande ilusão. O mal é uma mentira. O mal não funciona. Aí ele faz uma oração. Ó Deus, meu Senhor, quantas vezes estacionei minhas dores do corpo e da alma em lugares que só me trouxeram desilusão e decepção. Eu as trago a ti. Olha que frase. Eu as trago a ti, pois sei que és a resposta. Amém. Aí a declaração, a afirmação do dia. O mal cumpre a promessa feita aos meus ouvidos, mas não a cumpre quando feito a minha esperança. Aí nessa afirmação é um pouco difícil de talvez compreender, mas a ideia que eu tenho é que o mal sempre está falando comigo. O mal sempre está tentando me convencer que existe um caminho para mim naquilo que a Bíblia chama maldade ou injustiça. Está sempre falando comigo, vem para esse caminho. Mas quando eu faço uma avaliação, eu não acho esperança nesse caminho, porque esse caminho é uma ilusão. Agora vamos pensar juntos um pouco sobre isso. Eu entendo isso na minha vida agora, depois de 72 anos aqui neste mundo, que Deus nos deu esses dois caminhos. Eu concordo com ele. Jeremias também concordou, é claro, naquele trecho. As pessoas ao nosso redor
eles também estão ouvindo a voz da ilusão. Eles também estão se afastando da presença de Deus. Isso é como se fosse uma aula ou um estudo feito numa universidade. A pessoa eventualmente vai ficar tão isolada, tão dentro de si, cheio de amargura, que ela não vai ficar uma pessoa que não quer amar ninguém, ou ela vai ficar totalmente numa postura sem alegria e sem gratidão, que é um sinal dessa ilusão, faltar gratidão. Agora, quando a gente chega perto das pessoas, em vez de julgá-las, é melhor aprender com elas e ver que essa pessoa está escolhendo o caminho errado. Nosso julgamento não é a estratégia correta. Como Jesus foi enviado, ele estava cheio de graça e verdade. Então, o coração dele estava aberto para ajudar essas pessoas a achar o caminho, e voltar para Deus plenamente. Mas ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Então, eu, como cristão, preciso andar nesse caminho com Jesus, momento a momento, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu tenho que aprender a ignorar a voz que faz promessas que realmente são promessas que nunca podem ser cumpridas. Mas toda promessa de Jesus é sim e amém. Amém. Assim seja. Eu gostaria que cada pessoa pudesse entender, não é útil a gente julgar as outras pessoas, porque a gente já viveu a mesma coisa. Todos nós já andamos no caminho errado. Mas agora, em Cristo, podemos viver na abundância de Jesus. E dar para as pessoas ao nosso redor, uma oportunidade de entender que tem um outro caminho maiúsculo. Eu acho que Stanley Jones deixou para nós esses escritos, essas palavras, mas mais importante, ele viveu isso. Você pode viver isso, eu posso viver isso, eu quero viver isso, eu quero ter minha esperança realizada. E somente no caminho que é Jesus que isso vai acontecer. Que Deus te abençoe, medite nessas coisas, mas mais importante, vive essas coisas. Vive Jesus.